como muitos jornalistas citaram, né, que se estava fazendo apologia à religião evangélica. Porque o medo, o que se discute, porque também eu penso igual a você, né? Também, o que a Associação Dinamarquesa tem que dar palpite, né? Com todo respeito, né? O que a Dinamarca para o futebol mundial perto do Brasil? Mas não é essa a discussão. Não é essa a discussão. A discussão é que a Dinamarca e outras federações ficaram com medo que, tudo bem, os evangélicos são pacíficos. Sim. E outras religiões mais fanáticas, como... não vou dizer aqui os nomes, mas você sabe, alguma religião onde uma parte dessas religiões são grupos restritos. São grupos e são fanáticos. Sim. Imagine fanáticos religiosos que se levantem, por exemplo, contra Israel ou contra palestinos. Talvez seja mais por aí. Nós tivemos, se eu não estou enganado, na Olimpíada de 76... Do 72. 72, isso, que houve lá atentados. Realmente, é claro, tem que ter um cuidado. Mas nós vimos e creio eu, ainda vamos ver muitos desses religiosos, né, que professam essa mesma religião, onde há um grupo fanático, não é toda essa religião que é fanática, mas um grupo, sim. Esses jogadores normalmente fazem gol, todos eles se ajoelham, colocam o rosto na grama. E é o símbolo que eles têm para dizer, nós professamos tal religião. Como já dissemos, uma outra religião, que é a religião a maior religião do Brasil, a mais conhecida, o catolicismo, o jogador entra em campo, se benze, alguns, como o goleiro... O Bruno? Pelo menos o ex-goleiro do Corinthians, o Felipe. Ele tem um terço, que é um terço... que é um símbolo católico. Ele utiliza aquilo como um amuleto, praticamente, deixa ali no canto do gol. Ele está... É uma crença dele. Num país onde a liberdade religiosa, a democracia é um dos princípios, uma das bases do nosso país é a liberdade. Então, esse Mundial agora que se encerrou, nós não víamos as comemorações dos países muçulmanos se ajoelhando, nós não vimos nenhuma camiseta. Creio eu, se o Brasil tivesse ido para a final, Kaká, Lúcio e alguns outros cristãos que tínhamos ali, como Gilberto, alguns outros, não deixariam de exibir algo. Mas eles estariam pecando contra alguém, que estariam fazendo mal contra alguém? Na minha opinião, não. Porque o Kaká, numa das últimas partidas da Copa, antes do Brasil ser eliminado, ele citou nominalmente, por isso eu vou fazê-lo aqui, ele citou o Juca Kfouri. Sim. E o Juca, que já foi entrevistado aqui no nosso programa, eu também já fui entrevistado no programa dele, então estou falando só o nome do Juca aqui, porque ele foi citado nominalmente. Mas eu vou fazer uma coisa, Frank, eu vou para o intervalo e a gente volta rapidinho. Okay. A gente volta num instante. Até já. Estamos de volta com Direito Desportivo em Debate, hoje falando sobre os evangélicos no futebol, né? Que o Frank lembrou primeiro aqui, que a Dinamarca foi o país que mais... a gente está falando de religião, então o país que mais ficou encapetado de raiva com a história das manifestações religiosas dos nossos jogadores. Né? A gente estava com um pouquinho de dor de cotovelo que nós ganhamos a Copa das Confederações. Mas, brincadeiras à parte, o que a Associação Dinamarquesa de Futebol pediu punições foi para que se evitasse alguns fanatismos religiosos que viessem a ocorrer durante a Copa do Mundo. E como você bem frisou, né, nós não tivemos maiores... formas exageradas de se externar a sua crença ao Criador. Tem aqui uma posição interessante do diretor da Associação Dinamarquesa, Jim Hansen, que diz o seguinte: a religião não tem lugar no futebol,
O que os brasileiros fizeram foi exagerado. Misturar religião e esporte daquela maneira foi quase criar um evento religioso em si. Da mesma forma que não podemos deixar a política entrar no futebol, a religião também precisa ficar fora. Caramba, mas não é que o homem estava bravo mesmo, né? Posição dura, né? Posição dura. Mas eu te pergunto, apesar que isso que ele está dizendo vai ao encontro do que a FIFA determina. Okay. A FIFA, ela tem algumas regras, assim, resumidamente, que esporte não é meio de se propagar religião, os atletas, como é que fica também? Eu vou até te perguntar isso. Você falou dos católicos, e dentro do grupo, como é que fica essa... Eu vou te dar um exemplo recente, os jogadores do Santos, aqui de São Paulo, eles... Segundo eu vi pela imprensa, os jogadores evangélicos, houve lá uma forma de... Foram ajudar um centro espírita, uma entidade espírita. E os jogadores evangélicos não teriam descido do ônibus porque aquilo era... E aí? Não, na minha opinião isso é errado. O cristianismo, o que ele prega é ajuda. E a ajuda não está determinada. Eu só devo ajudar... Eu, como evangélico, só devo ajudar os evangélicos, eu só devo estar presente com evangélicos. Eu posso estar presente com espíritas, com católicos, com muçulmanos, com qualquer religião. Concordo com você. A questão aí também pela imprensa, tudo que eu ouvi e li, acompanhei bastante, li algumas críticas realmente muito duras com relação a eles. O que a gente conseguiu filtrar é que eles foram levados sem nenhum tipo de consentimento. E naquele momento que chegaram, aí é complicado de dizer, porque eu sei que no Santos tem o Roberto Brum, que ele é cristão assumido, evangélico assumido, só que segundo consta ele não estava naquele ônibus. Aí existiam lá os meninos, né, a mina de ouro do Santos hoje, né, Robinho, Neymar, Ganso, André, que não quiseram descer. Agora, até onde eu sei, eles não são evangélicos. O motivo deles não terem descido, para mim, não cabe nenhum tipo de motivo. Eles iriam visitar crianças que pouco carentes. Importa a forma que a religião é simplesmente um caminho para se chegar ao Criador, exatamente, né? Cada um escolhe o seu caminho. Eles iriam lá, iriam alegrar aquelas crianças. Agora, também não pode, como foi feito pela imprensa, porque a questão a imprensa ela é livre, democrática, e ela tem o direito de criticar, de elogiar. Eu só não concordo, principalmente com blogs. Alguns blogs... Você acha, então aproveitar que eu vou já tirar o que você está querendo falar. Você acha que tem preconceito contra o evangélico? Depende da área, doutor. Depende da área, creio que sim. No futebol. No futebol tem. Sim. Porque quando o jogador faz a rodinha no meio do campo, reza uma Ave Maria, ninguém critica no dia seguinte. Ninguém fala nada. Agora levantou as mãos para o céu, não sei o quê. No texto que eu escrevi, eu cito isso. Quantos times... o Corinthians, meu time do coração. Nossa. Né? O senhor não me perguntou ainda, mas já estou respondendo. Não, tá certo. Mas eu só não vou falar que você é devoto de São Jorge porque você é evangélico. Exatamente. Brincadeira. O Corinthians, ele tem no seu ambiente, né, no clube, tem lá uma estátua de São Jorge. Uma capela, uma estátua, e sempre no dia de São Jorge, que eu não sei qual está lá, vão alguns jogadores, vão alguns dirigentes, fazem uma passeata com a imagem até... Procissão. É uma procissão, exatamente. Até alguns anos atrás... Caiu. Uma caiu. Caiu, o time caiu para a segunda divisão. Foi... Você vê como o negócio é sério. Então, esse tipo de situação, a mídia mostra, e mostra sem nenhum tipo de preconceito. Eu estou à vontade para falar isso porque eu sou católico. E você tem toda a razão. Ninguém fala com preconceito. Exatamente. Aí, se tiver uma manifestação de evangélicos, a turma cai de pau. Estou à vontade, estou declarando aqui, já declarei meu time, estou declarando minha religião. E eu concordo com você. Vou te convidar para você assistir umas imagens que nós fizemos aqui sobre a atitude de